Da escola até a universidade, e até na hora de conseguir um emprego ou entrar para as Forças Armadas, quem nunca passou por um daqueles testes padronizados de larga escala? Pois é, eles são ferramentas muito poderosas que acabam moldando oportunidades e carreiras. Mas como é que eles realmente funcionam por trás das cortinas? Essa é a grande questão, não é? Porque, vamos combinar, avaliar uma pessoa de cada vez é totalmente impraticável quando a gente está falando de populações inteiras. Era preciso criar um método que fosse, ao mesmo tempo, escalável, padronizado e o mais objetivo possível. E é justamente sobre a engenharia por trás desses testes que a gente vai conversar hoje. Eles foram a solução encontrada para encarar esse desafio logístico e psicométrico gigantesco e acabaram se tornando uma peça central em muitos sistemas de educação e seleção profissional no mundo todo. Então, vamos lá, a gente vai entender o que são esses testes, como eles operam, vamos ver alguns exemplos bem práticos da vida acadêmica e profissional e, por fim, vamos mergulhar na ciência por trás da precisão e da justiça dessas ferramentas. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. O que diferencia um teste em grupo de uma avaliação individual? Sabe, tipo uma consulta com um psicólogo. A diferença é gigantesca e está na base de tudo. A grande virada de chave aqui é a escala. E por causa dela, o formato muda completamente. Num teste individual, a interação é direta, é flexível, é quase uma conversa. Já nos testes em grupo, a padronização é a regra de ouro. O examinador dá as mesmíssimas instruções para todo mundo e são os próprios participantes que marcam suas respostas, quase sempre em formato de múltipla escolha. E por que isso? Para permitir uma correção automática, rápida e super eficiente para milhares ou até milhões de provas. E essa tabela aqui mostra bem essa diferença na prática. Para avaliar vocabulário, por exemplo, um teste individual poderia perguntar o que a palavra oblíquo significa. Já um teste em grupo vai te dar a palavra e pedir para escolher o sinônimo certo entre indireto, estreito ou confuso. A habilidade que está sendo medida é a mesma, mas o método de avaliação, como dá para ver, é radicalmente diferente. Certo. Agora que a gente já sabe o que eles são, vamos abrir o capô e ver como essa engrenagem toda funciona. Basicamente, essas são as 5 colunas que sustentam quase todos os testes em grupo. A múltipla escolha, como a gente viu, é para velocidade na correção. Os tempos e os procedimentos fixos garantem que a disputa seja justa, colocando todo mundo sob as mesmas condições. As normas de grupo criam uma espécie de régua que permite comparar um resultado individual com o de milhares de outras pessoas. E o ponto crucial é o objetivo final. A maioria desses testes é preditiva. A ideia não é só saber o que a pessoa já aprendeu, mas tentar prever como vai ser o sucesso dela no futuro. Agora, vamos para exemplos concretos, começando por um ambiente que a maioria de nós conhece muito bem, o sistema educacional. Um exemplo clássico é o OLST, o Oris Lennon School Ability Test. E atenção, isso não é uma prova de história ou de matemática, tá? É uma ferramenta feita para medir as habilidades de raciocínio verbal, quantitativo e figurativo, aquelas que são consideradas essenciais para a gente aprender bem em qualquer matéria. Agora, olha que interessante essa conexão. À esquerda, a gente vê os desafios, encontrar padrões, identificar a palavra que não pertence ao grupo. À direita, a gente vê a tradução disso tudo num relatório. A pontuação bruta, ou seja, o número de acertos, é convertida em um posto percentil. E o que isso quer dizer? Que se um resultado está no percentil 85, a pessoa teve um desempenho melhor que 85% da amostra de referência nacional. É assim que um dado bruto ganha um significado real comparativo. Avançando um pouco para o ensino superior, a gente encontra 2 gigantes, o SAT, ou Scholastic Aptitude Test, e o ACT, o American College Testing. Por décadas nos Estados Unidos, as notas nesses testes foram um fator super decisivo no processo de admissão das universidades. E embora os dois queiram a mesma coisa, que é prever o sucesso na faculdade, as filosofias deles são um pouco diferentes. O SAT, historicamente, sempre focou mais em aptidão, em raciocínio abstrato. Já o ACT foi desenhado para ser mais conectado ao currículo do ensino médio, testando o que se espera que os alunos tenham aprendido em matérias específicas. Inclusive, ele tem até uma seção de raciocínio científico. E aqui tem uma amostra do que um candidato do ACT encontraria pela frente. Repara na amplitude. O teste exige desde o domínio da gramática inglesa e a resolução de problemas de matemática, até interpretação de textos e análise de dados em gráficos científicos. É um verdadeiro raio-x das habilidades acadêmicas.
Subindo mais um degrau nessa escada acadêmica, a gente tem o GRE, o Graduate Record Examinations. Ele funciona de forma parecida com o SAT e o ACT, só que ele é para quem está buscando uma vaga em programas de mestrado ou doutorado. Ele avalia habilidades verbais, quantitativas e de escrita analítica num nível bem mais avançado. Ok, agora saindo um pouco da academia, vamos ver como esses testes são aplicados no mundo do trabalho e também no serviço militar. O ASVAB, ou Armed Services Vocational Aptitude Battery, é um exemplo perfeito do uso de testes com consequências muito diretas. Ele é aplicado a milhões de pessoas e os resultados dele têm um papel duplo. Primeiro, ele determina se alguém tem a qualificação mínima para se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E segundo, que talvez seja até mais importante, ele ajuda a direcionar essa pessoa para a função militar mais compatível com as aptidões dela, seja em mecânica, eletrônica ou inteligência. Certo. A gente já viu o que são, como funcionam e onde são usados. Mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente sabe se um teste é realmente bom? E isso nos leva a dois conceitos técnicos super importantes: fidedignidade e validade. Pensa em fidedignidade como consistência. Imagina uma balança. Se ela te mostra 70 quilos hoje e 90 quilos amanhã sem você ter feito nada, essa balança não é fidedigna, certo? Com um teste é a mesma coisa. Se alguém fizesse o teste hoje e uma versão parecida na semana que vem, o resultado deveria ser muito próximo. A fidedignidade é a medida de 0 a 1, e valores como esse do SAT entre 0,91 e 0,93 são considerados altíssimos, indicando uma medida muito estável e consistente. Se fidedignidade é sobre consistência, validade é sobre precisão. O teste está mesmo medindo o que ele diz que mede? E mais importante, as decisões que a gente toma com base nele são corretas? Um teste de admissão para a faculdade, por exemplo, só é válido se, de fato, as notas altas no teste estiverem ligadas a notas altas da faculdade. Um teste pode ser super consistente, super fidedigno, mas está medindo a coisa errada. E esse slide mostra como a validade é provada na prática. Os pesquisadores pegam os resultados de um teste, como o OS7, e correlacionam com um critério que já é bem estabelecido, que nesse caso é outro teste de desempenho acadêmico. Um coeficiente de correlação alto, como esse 0,83 que a gente vê aí, indica uma associação muito forte. Isso quer dizer que quem vai bem no OS7 também tende a ir bem no outro teste, o que é uma evidência forte de que o OS7 é válido para medir habilidades escolares. E agora, a gente chega talvez no maior desafio técnico e ético na construção desses testes: a justiça cultural. Como é que se cria um teste que mede uma habilidade pura, como o raciocínio, sem que o resultado seja afetado pelo conhecimento cultural ou pela língua específica de uma pessoa? Uma das tentativas mais famosas de resolver esse problema são as matrizes de Haven. E a abordagem aqui é radical. O teste é 100% não verbal. Ele te apresenta uma sequência de padrões visuais com uma peça faltando e pede para a pessoa escolher a opção que completa a lógica da matriz. A ideia é isolar e medir o raciocínio dedutivo da forma mais pura e independente possível de cultura e de linguagem.